Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao trabalhinho que a gente começou na semana passada sobre poesia. Então, na semana passada, nós vimos a diferença entre poema e poesia. Vimos também qual é a função que um poeta tem, né? A função de emocionar, de divertir, de convencer e também de fazer a gente mudar a nossa visão em relação ao mundo e às coisas do mundo. Então, gente, aqui nós vamos ver um pouquinho sobre os elementos do poema. Então, essa parte, a tia Dani quer que vocês copiem lá no caderninho de vocês, tá? A gente vai ter algumas atividades para fazer hoje e essa é uma delas, né? Para vocês terem esse conteúdo aí. Então, gente, assim, quais são esses elementos? O poema, de um modo geral, ele é o conjunto de tudo que tem escrito, do verso, da rima, da estrofe, do ritmo, de tudo, né? É o poema em si. O verso seria o quê? Seria cada linha que compõe um poema, né? Cada linha. Então, ó, por exemplo, a tia Dani vai fazer assim, ó. Eu quero escrever um poema que tenha, sei lá, 3 versos, né? 3 versos. Vou escrever mais um grupinho aqui de 3 e mais um grupinho de 2. Eu posso fazer isso num poema? Eu posso. O poema é meu. Eu faço ele do jeito que eu quiser, certo? Se eu quiser fazer um com, sei lá, 12 versos e nenhuma estrofe, e uma estrofe só, eu também posso, tá? Então, isso aqui é para vocês identificarem. Então, o que é esse verso? É a linha da composição poética. Então, aqui nós temos, ó, 3 linhas, mais 3 linhas, mais 2 linhas. Quando nós temos isso, nós temos uma estrofe, que é o quê? Que é um conjunto de versos, né? Um grupo de versos. A gente costuma separar esse grupo por o espaço em branco, né? Então, ó, aqui nós temos o espaço em branco, aqui outro espaço em branco e temos aqui 3 estrofes. E quantos versos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos divididos em 3 estrofes. Posso fazer? Posso. Tem também, gente, o chamado soneto, né? Então, o soneto é uma forma fixa de poema. A gente tem o soneto representado por 2 quartetos e 2 tercetos, tá? O ritmo. O que é esse ritmo aqui que a gente fala? É uma sucessão de sons fortes, que são as sílabas tônicas, e de sons fracos, que são as sílabas átonas. Quando a gente repete elas no intervalo regular, e vai dar musicalidade para o meu poema. Então, dependendo do poema que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver, inclusive do projetinho, né, que a gente vai fazer do Plantando Poesia, Plantando Poemas, a gente vai ver, né, alguns deles vão ter rima, outros não, mas o ritmo, ele é muito importante, né, ele vai dar melodia, vai dar musicalidade para o poema. A rima, gente, também é um recurso que ajuda na sonoridade, na musicalidade, né? O que é a rima? É quando a gente tem sons iguais, a partir do quê? A partir do meio, da vogal tônica ou da vogal átona que aparece no meio ou que aparece no final, tá? Então, a rima, ela não é só no final, às vezes ela vai aparecer no meio, tá? Então, gente, copiem lá no caderninho de literatura e a gente vai fazer uma atividade relacionada a poemas para a gente poder depois entrar nos poemas que a gente vai utilizar no poema que a gente vai utilizar para o projeto, tá bom? Então, gente, eu trouxe para vocês essa imagem e esse poema. A gente vai fazer uma análise dele para vocês entenderem não só a parte de estrutura, né, que a gente vê do poema, mas também a parte da interpretação. Assim, o bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Vejam, gente, é um poema do Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira é um autor bem contemporâneo
E ele escreveu um poema que faz uma crítica, né? Uma crítica à falta de alimento que as pessoas têm, né? Ele faz uma crítica à dificuldade que muitas pessoas encontram em ter o que comer, né? E ele faz uma comparação de quem? Da pessoa com um bicho. Então ele não sabia ainda quem era. Ele achou que era um cachorro, depois ele achou que era um gato, depois ele achou que era um rato, mas no fim era uma pessoa, né? Então essa imagem, gente, é uma imagem bem triste, bem forte, mas ela vem retomar essa ideia aqui pra gente, né? E vem fazer a gente pensar, refletir um pouquinho sobre a vida das pessoas. Tem muita gente que sofre, né? Muita gente que sofre de fome, que tem dificuldades, né? Então, a tia Dani quer que vocês copiem esse textinho aí no caderno de vocês, né? E a imagem, pensem nela na hora da resolução. E esses são os exercícios, tá? Então, nós temos aqui, ó, qual é o assunto do texto? Essa é simples, né, gente? Vocês sabem qual é esse assunto, né? Analisem o texto, coloquem o que vocês acham que é, né? A expressão meu Deus significa que o autor, o que o autor fez quando ele colocou isso? Ele ficou feliz com a cena? Ele ficou indiferente, quer dizer, ele não ligou? Ele solucionou um problema social ou ele ficou chocado com o espetáculo? O que vocês marcariam? Coloquem lá. Na número 3, comente sobre a intenção do autor ao usar a palavra bicho no poema. Por que o autor utilizou bicho para dar esse título para o poema? Né? Essa resposta é pessoal, tá? Vamos ver o que vocês vão escrever. 4. Marque verdadeiro ou falso para as informações falsas ou verdadeiras. O que motivou o bicho a catar restos? Por que esse bicho, entre aspas, que não é bem um bicho, né? Vocês sabem que ele é um homem. O que levou ele a catar essa comida, né? O que motivou o bicho a catar restos foi a própria fome? Foi por causa da imundície do pátio? Foi porque ele sentiu o cheiro da comida? Ou foi porque era uma criança abandonada em situação de rua? Né? Então, vejam lá, o que vocês vão colocar, verdadeiro ou falso. É o motivo, né? O que motivou o bicho a catar? Restos. O que motivou ele? O que fez com que ele fosse catar? Né? Esse poema apresenta o que pra gente? Um fato, uma opinião, uma descrição ou uma tirinha? O que vocês acham? E a última ali, a número 6, como é possível diminuir as diferenças sociais em nossa sociedade? Comente sua resposta. Então, gente, o que é possível acontecer? O que a gente, como ser humano, pode fazer para diminuir essa diferença? Né? Então, tudo isso, pessoal, tá? Vocês vão fazer, vão terminar essa atividade e vão postá-la para a tia Dani corrigir, tá bom? Aí, na próxima aula, nós vamos iniciar já com os poemas relacionados ao projeto. Ó, aqui eu trouxe para vocês só um trechinho do poema, né? A gente vai dividir, vocês vão declamar esse poema, né? Então, ó, a primeira ali, olhem que lindo, gente. A palavra chega cedo para acordar o dia e espantar o medo. A palavra é energia, né? Então, para vocês sentirem um pouquinho. Aqui não precisa fazer nada ainda, tá? A atividade é essa, né, que vocês vão ter que postar lá para a tia Dani, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.